né? As mulheres têm muita importância na obra de Deus, né? É muito importante na obra de Deus. A maioria das pessoas que entram na igreja são mulheres. As mulheres procuram mais as coisas de Deus, as mulheres mais dedicadas às coisas de Deus, não só as coisas de Deus, né? Mas as outras coisas também, né? Mas eu falo para ela que Deus colocou para mim fazer, e eu vou fazer, né? Então ela faz a parte dela e pode achar a minha que a minha eu vou fazer, né? Em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é o último culto, né? Aqui do ano, né? Glória a Deus. E nós podemos agradecer a Deus por tudo, né? Porque foi um ano de luta, né? Um ano de provações, mas o Senhor, Ele tem nos sustentado, né? E também foi ano de vitórias, né? Não há vitória sem luta e não há luta sem vitórias, né? Em nome de Jesus. E que nós possamos continuar firmes com o Senhor, né? Estamos firmes e que possamos continuar firmes com o Senhor, porque 2024 está chegando e as coisas vão estreitar mais. Cada ano que vai passando, vão estreitando mais, né? Mas nós sabemos que nós estamos firmes com o Senhor, então Ele nos sustenta, né? E Ele nos ajuda, em nome de Jesus. Glória a Deus. E que possamos nos fortalecer, né? Cada vez mais na presença do Senhor. E que possamos nos revestir com as armaduras, né, Senhor? Que fala Efésios 6:10, né? E Tiago, capítulo 4, 7, deixa eu me lembrar bem, fala: sujeitai, pois, a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. 4, 7, né? Amém. Glória a Deus. Então, nós devemos nos fortalecer no Senhor para quê? Para que nós possamos estar nos revestidos do Senhor, aproximando do Senhor. Nós estamos revestidos, fortalecidos no Senhor para quê? Para que quando vier, né, as ciladas do Satanás, nós podemos resistir a ele, né? Falar: cai por terra em nome de Jesus, né? E ele tem que cair por terra, porque aonde está a luz, as trevas não permanecem, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus é a luz, né? Glória a Deus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar as irmãs para a gente estar louvando um hino nessa noite, o Senhor, em nome de Jesus. A irmã também pode vir. Qual é o nome dela? Giovânia. Pode vir também para a gente estar louvando a Deus. A irmã, a Eva está com a bebê. Essa aí não é essa do Ed, não, vai. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glórias, aleluias. Santo, maravilhoso. Vamos estar louvando o hino 15 da cristã, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias, aleluias. Amém? Deus. Glória a Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par
que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Salve de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando essa irmã em nome de Jesus. Amém? E que Deus continue abençoando, fortalecendo, né? A todos nós, a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória, Glória a aleluia. Deus, né, irmãos? A cruz, para nós, é um momento de alegria, né? Porque nela nós encontramos salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? Você nasceu, eu vou passar uma oportunidade para a irmã. Não, Jesus, né? Louvado seja o santo nome de Jesus. Só dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Novamente nós estamos aqui em Viçosa, né? Fazendo uma visita para o meu pai, mas também para os irmãos. E a gente está muito alegre de estar aqui com vocês, glorificando o nosso Deus, exaltando. Glória a E eu quero ler Deus. uma palavra com os irmãos. Quero ler duas passagens para os irmãos. Uma aí no livro de Ezequiel e a outra no livro de Daniel. Glória a Deus. Ezequiel 46. Glórias, aleluia. Deus, poder e glória.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Ezequiel 46. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ezequiel 46, versículo 13. Aleluia, Jesus. Amém? Versículo 13. Prepararás um cordeiro em um ano, sem defeito, em holocausto do Senhor, cada dia, manhã após manhã, o prepararás. Aí você vai passar um pouquinho aí, ó. Um pouquinho à frente, o livro de Daniel. Livro de Daniel. Glória a Deus. Capítulo 2. Daniel, capítulo 2, amém? Versículo 20. Amém? Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Amém? Amém. Eu estava meditando nessa palavra de Ezequiel aqui que nós lemos antes, do versículo 13, né? Estava meditando no livro de Daniel, lendo alguns capítulos, e Deus me segurou nesse versículo 13, e aí Deus falava assim, né? Trouxe no meu coração que nós devemos, né? A vida do cristão deve ser dedicada a Deus o tempo todo, né? Não só no culto, no momento culto aqui, na reunião dentro da igreja, mas todo o tempo nós devemos dedicar a Deus, né? E o Senhor falava comigo, assim, especificamente comigo, no meu coração. Eu gosto particularmente de fazer minha meditação pela manhã enquanto está todo mundo dormindo. Gosto de levantar mais cedo que eles, ler a palavra, orar, porque a dona de casa, a mãe, depois que levanta, né, pastor? Acabou, né? É mãe pra cá, esposa pra cá, a gente fica meio, né, ocupado. Então, aí que o irmão falou, não é tirar um tempo para Deus, não é gastar tempo, é investir tempo, né? O tempo que a gente tira para meditação da palavra, leitura, oração, é um tempo que nós estamos investindo. Então, a gente precisa realmente ter um tempo sozinho. Então, a gente que é mãe, que é dona de casa, a gente fica com pouco, né? Mas Deus tem preparado, né, esse tempo para nós. E eu gosto particularmente de fazer isso pela manhã. Tem irmã lá na igreja que gosta de fazer de madrugada. Ela fala, irmã, eu prefiro de madrugada. Eu já prefiro pela manhã, bem cedinho. E aí essa palavra ficou no meu coração, né? Manhã após manhã. Mas não quer dizer que tem que ser só na parte da manhã, né? Às vezes o seu tempo melhor é à noite, ou à madrugada, ou na parte da tarde, né? Mas que você não deixe dedicar sua vida a Deus, né? Ter um tempo de comunhão com Deus, um tempo, né? O pastor já falou aqui, é verdade. Nós precisamos conhecer Deus através da palavra. Você só vai ter uma intimidade com Deus. Como você tem intimidade com uma pessoa? Como que você faz amizade? Como você começa a conversar com a pessoa todos os dias, encontra com a pessoa, daqui a pouco você está frequentando a casa dela, ela te convida para sua casa. Com o Senhor é muito mais que isso, mas é uma forma da gente entender o que é comunhão com Deus. É você conversar com Deus e Deus conversar com você. Deus conversa com você quando você lê a palavra, quando você ouve uma pregação, e você conversa com Deus quando você ora. Então é uma troca, é uma comunhão que você tem com Deus. Só que essa comunhão com Deus te faz crescer na sua vida espiritual. Você conhece mais a palavra, né? No Salmo 119 fala, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a melhor forma de você não pecar, né, de você crescer na sua vida espiritual, é ter o seu tempo com Deus, manhã após manhã, né? Quer dizer, não, como eu disse, não só amanhã, mas no tempo que Deus preparou para você no dia, você ter o seu tempo, né? Se desligar do mundo, desligar do celular, desligar todas as coisas e mergulhar nessa palavra, né? A palavra da verdade. E muitas vezes a gente lê a palavra e muitas vezes a gente não entende. Tem livros na palavra de Deus que são um pouco mais complexos, mas eu digo para você não deixar de ler. Mesmo que você não tenha neste momento entendido naquele momento, você lê a palavra, porque ela fica no seu espírito, fica no seu coração.
em algum momento Deus se revela, traz o entendimento daquela palavra. Já aconteceu muito comigo isso. Às vezes eu leio a palavra assim, fico realmente um pouco sem saber exatamente o que a palavra de Deus estava querendo, mas às vezes no momento do culto, numa pregação, Deus me fez lembrar aquela palavra e trouxe o entendimento daquela palavra para mim. Eu vou ser breve, estou terminando. E aqui no livro de Daniel, eles põem aqui, né, sobre a soberania de Deus. Nós não podemos tratar Deus como se Deus fosse um mordomo. Eu quero que Deus está toda hora com a bandejinha pronta para te servir. Não, nós somos servos. Ele é o nosso Deus, Ele é o Rei, Ele é o poderoso, né? Então, nós precisamos servir a esse grande Deus manhã após manhã. Dedicar a nossa vida a Deus manhã após manhã. Ler a palavra manhã após manhã. Orar, né? Vir ao culto, servir a Deus. Dar testemunho da nossa vida, né, cristã. Falar do nome de Jesus. Isso é amar a Deus, servir a Deus. E você vai colher os frutos, né? Como a irmã disse, os frutos do Espírito. As armaduras de todas essas coisas vão sendo colocadas em nós. Através da palavra. Você só vai saber se é uma heresia ou não se você conhecer a palavra, se você ler a palavra, se você estudar a palavra. Última coisa para eu concluir, que eu estou falando com os irmãos. Uma vez eu estava lendo a palavra de Deus, aí eu estava lendo livro de Números, e eu comecei a ler, e assim, eu realmente estava, parecia que eu estava em outro lugar, parecia que eu estava lendo jornal. Deus me perdoe falar assim, mas eu não estava absorvendo nada. Eu parei a leitura, fui orar, falei, Senhor, abre meus olhos espirituais. Eu estou lendo só com meus olhos da carne, estou lendo humanamente, mas eu quero ler com meus olhos espirituais. Só abre minha mente, abre meu coração, abre meu entendimento para eu ler essa palavra e receber. E aí eu comecei a leitura tudo de novo. Comecei lá do 1 de novo, comecei a ler. E aí Deus começou a trazer a revelação daquela palavra no meu coração. Até hoje eu não esqueci isso, deve ter uns 5 anos. Mas essa palavra ficou para sempre no meu coração. Daqui 10 anos eu vou lembrar desse dia. Foi uma manhã após manhã. Então assim, nós devemos insistir em ler a palavra de Deus, mesmo que a gente às vezes tenha dificuldade. Venha pastor Márcio, né? Venha do pastor Badeli, venha através de alguém, se você tiver dificuldade, pergunta. Procura livros, né, que complementam o estudo da palavra de Deus, mas busquem o Senhor manhã após manhã. Amém? Até Jesus voltar para nos buscar. Aí nós vamos descansar eternamente. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. A missionária está falando aqui, né? E do entendimento, às vezes a gente não tem entendimento da palavra, mas a oração, a gente tem que ter consciência que a gente precisa de pedir auxílio do Espírito Santo. Uma das tarefas do Espírito Santo é fazer que a gente lembre aquilo que você leu, aquilo que você ouviu. O Espírito Santo, toda a Escritura Sagrada é revelada pelo Espírito, né? O apóstolo Paulo falou que o homem natural não pode entender as coisas espirituais. E a palavra é espiritual. Então nós temos que buscar uma comunhão, um relacionamento com esse Espírito Santo, que ele vai nos revelar o segredo, né? Eu falo sempre com o presbítero, que nós conversamos muito, e a igreja assim, a igreja tem cada um num degrau. Vai subir no degrau. Um está num degrau mais acima, o outro está mais embaixo, de entendimento da palavra de Deus, mas isso tudo é busca. Quando a gente busca, a Bíblia não fala pedir e receber. Buscar, né? E acharei, né? Bate e a porta será aberta, né? Quanto mais você busca entendimento, fica com pessoas que são dedicadas a Deus, que têm conhecimento da palavra de Deus, para a gente aprender as coisas. Ninguém aprende nada sozinho. Uma criança que ela aprendendo, ela precisa dos pais. Por isso que Deus colocou os pais, né? A mãe e o pai, para ensinar os primeiros passos para as crianças. Assim nós precisamos de pais espirituais também, para nos ensinar, para nos orientar, e temos o Espírito Santo também, né? Amém? Sendo assim, eu vou passar a oportunidade agora para as crianças, como é que chama? Laura e Lorena. Vou dar a oportunidade para as duas, né? Vamos ver se elas têm bom entrosamento. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento os irmãos no Pai do Senhor. Amém. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13.
Capítulo 4, versículo 6. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito ao que dorme, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, com o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vou ler mais uma palavra também. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 5, versículo 8. 1 Tessalonicenses 8. Nós, porém, que somos judias, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos, assim como diz na palavra de Deus, Deus não nos destinou para a ira, Ele nos destinou para o céu. E nós temos que dar os frutos dessa destinação que o Senhor nos deu. Ele nos salvou e Ele quer que nós sirvamos a Ele. Então, assim como o pastor falou, agora as coisas estão ficando muito difíceis, o mundo está muito caótico, muito doido, e a gente tem que ficar agarrado em Cristo. Porque é a nossa única salvação, nossa única esperança. Então, ele nos deu esperança e nos mandou nos revestir com o coração da fé e do amor e tomar como capacete a esperança da salvação. Então, é assim que nós vamos nos defender de todas essas coisas que estão acontecendo. Então, assim como já tem sido falado nessa noite, nós temos que manter nosso relacionamento com Deus, nós temos que ler a palavra, guardar a palavra no coração, ficar e continuar firmes até a volta dele. Porque nós vamos ser consolados um dia. Amém? Essa palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Mateus 21. Glória a Deus. Glória, aleluia. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-a. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse: Dizei à filha de Sião:
Eis que o teu rei aí te vem humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de casa. E indo os discípulos e fazendo-lhe como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto que as iam diante de como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entretanto, ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, né? É isso que é os benefícios para a gente caminhar com os nossos filhos para a casa do Senhor, né? Eles aprendem a palavra de Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens, crianças, assim, né? Pregando a palavra, mas isso tem que ser ensinado aos pais, né? Tem o dever de ensinar os filhos, né? E às vezes a gente tem que esforçar um bocadinho, né? Tem que abrir mão de algumas coisas para ensinar os filhos, né? E o dever dos pais cristãos é criar seus filhos no ensinamento e na disciplina cristã, né? Então eu fico muito feliz porque eu fui conhecer essa palavra, irmãos, com 34 anos de idade, com a vida toda amarrada, mas todo complicado, sem esperança, né? E sofrimento. Mas eu falei para minha esposa: agora nossa família, nós vamos esforçar, enquanto as mãos do Senhor estiverem sobre a nossa vida, nós vamos nos esforçar, né, debaixo do poder de Deus, para que os nossos filhos não venham passar por aquilo que nós passamos, para que eles venham conhecer o Senhor enquanto é novo, né? Virar homens e mulheres de Deus, para fazer a obra de Deus e para morar no céu, né? Nós temos que criar os nossos filhos para morar no céu, né? Ensinar o caminho do céu. Amém? Sendo assim, vou dar uma oportunidade rápida para o povo, não? Amém? Então, vou passar para o presbítero Vanderlei, que vai ser um pastor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Já um pastor, né? A gente recebe a unção, mas a gente já tem que estar fazendo a obra de Deus, né? Então, vou passar a oportunidade para ele, e assim ele vai fazer aquilo que Deus colocar no coração dele, vai orar pela oferta e orar pelo pastor. Em nome de Jesus. A paz do Senhor com a igreja. Amém. Glória a Deus. Vou orar aqui, os irmãos vão ofertar para a casa de Deus. E não vou demorar muito não. Vou passar a mensagem para ele aqui, já são 8h15 já, né? Eu só queria dizer o seguinte, irmão. Esse último culto que nós estamos fazendo esse ano, eu quero dizer que eu só posso dizer gratidão. Gratidão e gratidão. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, porque até aqui Ele tem me ajudado. E por isso eu estou alegre. Glória a Deus. Apesar da luta, apesar de tudo, mas a gente está alegre porque o Senhor tem nos ajudado. Com certeza. Esse nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Né? A gente tanto testemunha aí, né? Igual para a missionária estava pregando aqui, que orou a Deus e pediu Deus entendimento, Deus deu entendimento da Abel. E Deus ouve a gente, tá? Quando eu me batizei, eu tinha 13 ou 14 anos, era da idade da minha filha. Era mais novo que minha neta ali, ó. Minha neta tem mais de 13. Então, eu lembro que eu participava muito do grupo jovem, participava muito do grupo jovem, e um dia eles colocaram os jovens tudo na frente assim, mano, cada um recitava um versículo. Nós éramos 10 jovens, ficou tudo na frente do grupo assim, aí foi por ordem, um recitava, acabava o filho, recitava, cada um recitava.
O meu foi Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca mais eu esqueci. Isso foi. Aí eu tinha 13, 14 anos por aí. Tem anos, 71, tem mais de 50 anos, 60, sei lá. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Então, aquilo que as crianças aprendem aqui, principalmente aquele que participa, ele nunca mais esquece. Se Deus dele 100 anos de idade, daqui 100 anos, ele lembra direitinho daquele dia que participou da palavra de Deus. Isso é interessante. Isso é obra de Deus. É no meio simples. Para você ver a Deus ser cristão, não precisa de mirabolância, não. Não diz o outro, né? Subir na parede, costa, andar no pé, nada disso. Simplicidade, sinceridade, só isso. Jesus diz: sede simples como os pombos e prudente como a serpente. Seja vivo, vigilante, né? Para poder livrar dos dados inflamados do maligno, ser simples. Então eu estou obedecendo esse último culto, a minha palavra é gratidão a Deus, gratidão por tudo que Ele fez nesse ano, e espero que continue fazendo, né? Em nome de Jesus. Eu não vou esticar muito não, porque o nosso pastor vai pregar a palavra, então a mensagem é muito boa. Eu vou fazer uma oração aqui, e os irmãos orquestra quem puder, né? Soberano, santo, sábio, fiel, justo, poderoso, único e eterno Deus. É no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Elevamos a nossa humilde e fraca voz ao teu trono, da tua graça, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais esse ano que termina, Senhor, por mais esse culto e por mais essa oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Abençoa quem oferta. Abençoa todos, meu Deus. Multiplica. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa também o mensageiro dessa noite, que traz a palavra que nós precisamos de ouvir. Não porque queremos, mas precisamos para edificar nossas almas. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Jesus das mãos furadas que vive lá no céu para todos sempre. Amém. Amém. Essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos passar a palavra para o pastor Ricardo para trazer para nós a mensagem da palavra de Deus. Pode ficar à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade. Amém. Pode usar o tempo de Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos aproveitar que nós já estamos de pé e vamos ler um pequeno trecho da palavra e orarmos. Depois, se o Espírito Santo me permitir, a gente vai caminhar um pouquinho sobre essa passagem para que o Senhor nosso Deus alegre os nossos corações, traga vida nova para a gente, renove as nossas vidas, nos enche de alegria, de esperança, de paz. É sempre assim que deve ficar o nosso coração ao encerrarmos a leitura da palavra de Deus, cheio de regozijo, cheio de paz. Paz porque Deus escolheu comunicar com cada um de nós a sua palavra. E a palavra de Deus é preciosa. É mais preciosa do que o puro ouro de Ofir. Se nós saímos daqui aí na porta encontrarmos uma correntinha de ouro achada na rua, ficamos muito felizes. Mas a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro. Então nós devemos ficar felizes porque Deus está comunicando a sua palavra conosco. Eu fico todo feliz quando Deus comunica a palavra dele comigo. E é algo que eu tenho tentado ensinar para as minhas filhas. Desde quando eu era bebezinha assim, eu já comecei a ensiná-las a amar a palavra de Deus, a ter prazer na palavra de Deus, a ter prazer na igreja do Senhor.
ter prazer nem vir aqui para agradar ninguém, não. É porque elas amam o Senhor. É um ensinamento que eu tenho tentado passar para elas. Podemos vir na casa do Senhor por obrigação, nem para agradar ninguém. Prazer estar aqui. Tem que estar dentro do nosso coração. Amém? Mateus capítulo 7. Vamos ler alguns versículos. Vamos orarmos. Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 24. Esse versículo é o versículo que foi escolhido na igreja onde eu congrego hoje para ser o versículo base da nossa igreja. Na logomarca da igreja que eu sirvo a Jesus hoje, ela tem uma logozinha assim, depois eu explico para os irmãos um pouquinho sobre. E este versículo de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, é o versículo base da nossa igreja. E eu vou explicar aos irmãos por quê já. Vamos ler então, em nome de Jesus. Mateus 7, a partir do versículo 24, diz assim a Escritura: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acrescente, meu Deus, nessa noite, as tuas bênçãos, meu Deus, à tua palavra. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que o nosso coração esteja dilatado para ouvir e receber a tua palavra nesta noite, meu Deus, e nos alegrarmos juntamente com o Senhor, meu Deus, porque a tua palavra nos traz vida. A tua palavra é bênção, meu Deus, sobre cada um de nós. Onde a tua santa palavra é pronunciada, as coisas acontecem, os mares são abertos, os leões têm as suas bocas fechadas. Onde a tua palavra, meu Deus, é proferida, meu Deus, os leprosos são curados, os cegos têm as suas visões restauradas, o homem da mão ressequida tem os seus braços estendidos, o surdo passa a ouvir, o mudo passa a falar. Onde a tua palavra, meu Deus, é proferida, as coisas vêm à existência do nada. O Senhor, meu Deus, exerce o teu poder, exerce a tua autoridade por meio da tua palavra. E que nesta noite, meu Deus, o Senhor nos abençoe por meio da tua palavra. Viemos aqui porque queremos ouvir a tua palavra. Viemos aqui, meu Deus, porque amamos o Senhor, amamos a tua palavra, e nós queremos confessar, meu Deus, a ti nesta hora, o nosso amor pela tua palavra, o nosso amor, meu Deus, por essa escritura, por este livro santo, meu Deus, que nos tirou das trevas, porque é por meio dele que nós viemos ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele afirmou que somente por meio da Escritura nós poderíamos conhecê-lo plenamente. E ele disse: conhecereis as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E nesta noite, meu Deus, o teu Espírito Santo abençoe a tua igreja neste lugar. Fala com cada um de nós, dessa mais pequena criança, meu Deus, que está aqui conosco nessa noite, até o maior ancião. Meu Deus, abençoe cada um de nós com a tua palavra. Enche o nosso coração de alegria, que nós possamos voltar para a nossa casa, meu Pai, neste dia, regozijando no Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, na minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Poder sentar os Glória a irmãos Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. por esta noite. Louvamos o Senhor por este encontro abençoado. Eu sou o pastor Ricardo, uma vez o irmão não me conhecia, já conhecia o irmão? Quando eu tive aqui da outra vez, o irmão estava? Não, estava? Não, né? Não, estava não. Estava não. Eu sou o pastor Ricardo, genro aqui do presbítero Vanderli, aspirante a pastor, né? Nós temos os aspirantes a pastores aí que amanhã, no último dia do ano, receberão uma unção pastoral para caminhar, né? A palavra de Deus diz que aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja. Nós todos deveríamos desejar na casa de Deus. Temos também a missionária, né? A missionária Irani, temos a missionária Irani também. Amanhã, 3 sessões, né? Que o Senhor fará com essa igreja amanhã. E eu creio que é para o crescimento dessa igreja, né? E nós devemos desejar desde pequenininho assim, ó. O pequenininho deve ficar olhando e falar assim: um dia eu quero ser pastor, um dia eu quero ser diácono, um dia eu quero ser presbítero, eu quero estar ali na frente, eu quero pregar a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Desejarmos servir ao Deus Todo-Poderoso. Quando alguém é chamado para servir o homem aí, se uma prefeitura empregar uma pessoa, fica tudo feliz. Opa, consegui uma vaguinha da prefeitura, vou fazer um biquinho lá de alguma coisa, fica tudo feliz. Você imagina bem ser chamado pelo Deus que criou todas as prefeituras do mundo, que criou toda essa terra, todo o céu, todo o mar, todas as coisas. É verdadeiramente uma bênção muito grande. E eu louvo a Deus, que Deus escolheu separar essas 3 vidas para fortalecer as fileiras da obra de Deus aqui na terra. Aleluia. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, os obreiros são poucos. E eu louvo a Deus, porque Deus tem separado mais 3 vidas. Já tem servido a Deus, né? E agora vai servir sob uma nova unção, a unção de pastor, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu, quando fiz o seminário teológico, o meu pastor quis me ungir pastor, eu tentei correr. Eu tentei sair fora. Não, pastor, eu fiz aqui um curso só para me aprender a palavra de Deus, eu não quero não. E ele falou: mas Deus mandou te ungir pastor. Aí eu não quis também abrir mão daquilo que Deus tinha feito para mim, tinha me chamado. Eu aceitei o chamado de Deus e fui lá. E já se vão 20 anos desde a minha consagração. Eu louvo a Deus por isso, que Deus só me fez bem para mim, fez bem. Eu fui o primeiro crente da minha família. E hoje nós temos lá, a minha esposa é crente, as minhas filhas são crentes, a minha mãe é crente, as minhas irmãs são crentes, o meu pai foi chamado do Senhor crente, mas quando eu converti não tinha nenhum. Mas Deus é fiel, amém? Se Deus te chamar, diga somente assim: eis-me aqui. E Ele equipa os seus obreiros para a obra. Então, confie no Senhor, amém? Mas eu não tenho capacidade, mas eu não estou preparado, mas eu não estou me sentindo que eu estou na hora ainda. Pensa assim não. Se Deus chamou, eis-me aqui. Amém? Essa deve ser a nossa resposta para o Senhor. Eu estou sentindo falta do irmão Antônio. O pastor? Vicente, pastor Vicente, irmã Maria. Ela não está em casa hoje não. E o pastor, ele teve um problema de saúde aí, né? Ele sofreu um AVC. E aí ele está meio acamado. Mas se for ficar aí depois do ano novo, aí... Nós vamos ficar até o dia 3 ou 4 aí. Vamos marcar uma visita para cantar um hino lá. Se for possível, nós vamos fazer uma visita deles sim. Eles nos receberam o dia que nós estivemos aqui muito bem, da primeira vez, a irmã Maria, né? E fez aqui um lanchinho, nós ficamos aqui conversando após o culto. Uma bênção muito grande. É assim o povo de Deus, né? É assim que nós caminhamos no Senhor. Essa amizade, essa comunhão gostosa. É muito bom. E aonde que a gente vai conhecendo mais uma pessoa que um dia fará parte conosco da eternidade. Então é muito bom, né? Eu fiquei muito feliz de conhecer o pastor Vicente, irmã Maria, e senti falta dele aqui. Tinha algumas outras irmãs também que estavam aqui, umas crianças, que não parece que não vieram hoje aí, né? Também, eu sabe todas essas coisas. Louvo a Deus por essa igreja. E a gente está sempre vendo vocês lá de casa. Lá de Juiz de Fora, a irmã está gravando ali, lá de casa eu fico assistindo. Às vezes não dá para assistir ao vivo, mas acaba o culto, a gente vai ver. O último culto eu falei pro meu sogro: mande um abraço para mim que nós estamos te assistindo. Mas aí a câmera deu uma travadazinha e não seguiu. Não sei se você já retornou lá o vídeo ficou parado. Aí eu não consegui pegar o momento que ele veio pro culto aqui. Mas a gente está sempre assistindo os irmãos lá.
de casa. Mas ao vivo nós não fizemos ainda não. Nós gravamos aqui e mandamos pro YouTube. Mas vamos fazer umas lives ao vivo. O último acho que foi dia 26, se não me engano, que está lá. E ele estava travando. Mas eu assisti lá, boa parte. Assisto, amém? Interessante, né? Essa tecnologia, né? Lá de Juiz de Fora eu vejo vocês estão vivos. Se eu lá consigo ver, vocês imaginam o Pai, lá do céu. Os olhos deles estão sobre toda a terra, diz a palavra. Glória a Deus. Deus está olhando para aqui, para este culto. Deus olha para as nossas vidas. Deus vem receber a adoração. Deus vem receber o culto em cada igreja, em cada lugar onde o Senhor Deus é exaltado, onde a palavra dele é aberta e lida, ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus está aqui recebendo a adoração. Amém? Assim eu creio dentro do meu coração. Eu acho que amanhã nós ainda vamos nos encontrar, né? Amém. Amanhã na consagração, os irmãos devem ir. Então amanhã a gente vai se encontrar lá na igreja, lá em Viçosa, né? Glória a Deus. Coimbra. Não é isso? Eu conheci o pastor Coimbra também. Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes por tudo isso, por esses acontecimentos. E que Deus siga abençoando vocês poderosamente. Tá bom? Amém? Bem, a gente está servindo ao Senhor Deus lá em Juiz de Fora, na nossa igreja, chamada Igreja do Senhor Jesus. A nossa igreja tem este nome apenas. Quando o pastor, o presidente da igreja, que congregou comigo nos tempos antes, abriu a igreja, saiu do ministério e abriu a sua igreja, a gente falava muito de placa de igrejas, esses nomes denominacionais que as igrejas recebem. Aqui é Jesus Cristo sobre as águas, não é isso mesmo? Jesus sobre as águas. Sobre as águas. Jesus, igreja Pentecostal. Igreja evangélica pentecostal, Jesus sobre as águas. Evangélica Pentecostal, Jesus sobre as águas. Então, nós temos a Igreja Evangélica Presbiteriana, Igreja Evangélica Batista, Igreja Universal, Igreja Casa de Oração, Assembleia de Deus, né, Casa da Bênção, vários nomes de igrejas. Essas placas denominacionais são uma exigência do Estado para que a igreja funcione. Simplesmente não se pode abrir uma porta e colocar as cadeiras, os bancos e começar a pregar. A prefeitura, as autoridades exigem que as igrejas sejam tem um alvará de funcionamento, né, irmão? Existe um nome. Então eles dão um nome fantasia para a igreja. Esses nomes que as igrejas recebem não nos separam como irmãos. Você pode encontrar um irmão da Assembleia de Deus, é seu irmão em Cristo Jesus. As placas denominacionais, elas são para o homem, é para o mundo, essas placas. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ele não vai buscar, deixa eu ir lá descer agora que eu vou buscar lá a Assembleia de Deus. Tem milhares de igrejas na terra, então o Senhor vai vir buscar a sua igreja, o seu corpo místico, e vai nos arrebatar. Todos aqueles que pertencem ao corpo de Jesus Cristo, ele é a cabeça, vão ser arrebatados. É algo sem precedente. Não dá para a gente querer explicar muito isso, não. É pela fé que se crê no arrebatamento da igreja, num piscar de olhos, num só momento. Os crentes vão desaparecer, serão arrebatados. Serão arrebatados porque não vai ser um convite. Jesus não vai fazer um convite para quem quiser subir. É claro que se ele nos convidar, eu creio que essa igreja aqui toda vai dizer: Senhor, eu quero subir, agora estou pronta. Mas nós sabemos que tem irmãos que tem sempre um projetinho, né, para concluir. Senhor, só um pouquinho, Senhor, peraí, eu tenho que ainda falar ali com meu tio, com meu primo, com meu pai, com meu filho. Eu tenho que pagar uma conta, um crente muito honesto, né? Eu tenho que pagar uma conta que vai vencer amanhã. Se eu dá para esperar, eu quero subir, que as minhas contas tudo paga. Não vai ser um convite. No momento, num piscar de olhos, nós desapareceremos. E vai ser assim. Não é um convite para subir, não. O Senhor vai nos levar num só momento. Isso nós estamos esperando. E por isso nós cultuamos a Deus até que Ele cumpra essa promessa. Glória a Deus. Em breve vai se cumprir. Amém? Então, o pastor, a minha igreja, abriu a igreja e não quis colocar muitos nomes diferentes, não quis criar um nome. Ele colocou apenas Igreja do Senhor Jesus. E a igreja chama Igreja do Senhor Jesus lá, pastor Renato Siqueira. Uma bênção muito grande. Vai fazer 8 anos que eu estou com ele lá, apoiando ele, os irmãos, a esposa, né, os demais irmãos que congregam conosco lá. Nossa igreja também é uma igreja pequena, poucos membros.
Mas eu não me importo com isso, nunca me importei se a minha igreja tem 50 ou 100 mil. É claro que nós queremos, né, que a igreja cresça, a gente gosta de ver pessoas se convertendo, vindo para a igreja. Mas a palavra de Deus diz assim: aprove a Deus a dar o reino a um pequenino rebanho. Não é a multidão, não. Aprove a Deus dar o reino às multidões, a maior igreja do Brasil. Não, um pequenino rebanho. Então, alegre-se no Senhor pelo pequenino rebanho que o Senhor Deus tem te confiado. Glória a Deus. Muitas do Senhor Deus, é de Deus as ovelhas, não é nossa, né? E estamos lá servindo ao Senhor, já tem 8 anos, na igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu fui para lá congregar com o pastor Renato, já tinha a igreja uns 17 anos, mais ou menos, que eles já tinham de igreja. E eu fui para lá e nós resolvemos criar uma logomarca para a igreja. E a logomarca da igreja é algo mais ou menos assim. Tem a palavra assim escrito Cristo. A palavra escrito Cristo. E uma igreja. Nós desenhamos uma espécie de uma igreja. Como se fosse uma igreja, com as colunas. Essa igreja fica acima da palavra escrito Cristo. E essa palavra escrito Cristo, as letras são em forma de pedra. É interessante, porque eu não tenho aqui. Talvez eu tenha dentro da minha mochila. Não é nada para mim, mas acho que eu tenho aí. Acho que eu tenho uma logomarca aí. Abre para mim, vamos mostrar os irmãos. Glória a Deus. Glória, aleluia. Eu acho que eu tenho a logomarca lá. E a gente criou essa logomarca e Glória a Deus. escolhemos um versículo da palavra de Deus para poder fazer essa logomarca. E o versículo da palavra de Deus que Deus nos deu para fazer essa logomarca foi exatamente esse versículo, Mateus 7, versículo 24, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Amém. Então vou mostrar para os irmãos aqui, depois eu vou deixar aqui para os irmãos verem. Então aqui é assim, ó, uma igreja, tá vendo? Os irmãos estão vendo aqui, né? Uma igreja com as suas colunas e Igreja do Senhor Jesus, que é o nome da igreja. Igreja do Senhor Jesus, Cristo. Cristo está, a letra aqui que está Cristo, depois eu vou deixar para os irmãos aí. Ela parece uma pedra. Eu fiz de propósito isso. As cores da igreja são as cores da cortina da igreja, onde a gente congrega. Se um dia os irmãos forem lá na igreja, nós não temos filmagem lá ao vivo, senão eu ia mostrar aos irmãos. Mas é essa cor aqui, a igreja. É branca com essa cor aqui, meia rocheada assim, né? Igreja do Senhor Jesus, Mateus 7 e 24. Então essa aqui é a logo da nossa igreja, lá onde nós servimos o Senhor. Bem, aí voltemos agora para a palavra do Senhor Deus, que foi o trecho que nós acabamos de ler. Se o Senhor Jesus Cristo, quando deu essa palavra, pode ficar, irmão, com o irmão, pode ficar para o irmão, eu tenho mais ali depois, se vier ali eu passo para os irmãos. Eu queria essa logomarca, e a gente criou essa logomarca, ela está aqui, ela está também no púlpito, mandei fazer uma dessa grande, e coloquei no púlpito, assim, na frente do púlpito, ficou muito bonito mesmo, e parece que no aniversário de 18 anos da igreja, eu fiz uma centena desse aí, distribuí para todo mundo que foi lá, todo mundo levou presentinho para colocar no carro, colocar na porta de casa, os irmãos vão passar e lembrar. Então, não é só simplesmente uma foto de uma igreja e um nome. Tem um propósito ali. Aquelas letras estão em formato de pedra por causa desse versículo que nós estamos lendo aqui. E todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus Cristo sempre queria nos ensinar. E para ensinar, quem é o homem sem Jesus, né? Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Graças a Deus, porque Jesus tem ensinado a sua igreja, tem ensinado os homens deste mundo. Se não fosse o Senhor Jesus, eu não sei o que seria deste mundo. Eu acho até que se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos atrás, nós não teríamos chegado até aqui. Nós já teríamos nos destruído uns aos outros, por causa do coração pecaminoso dos homens. Mas Jesus veio para nos ensinar. E quando Jesus falou essas palavras aqui, que impressionaram aquelas pessoas, esse aqui é o finalzinho do Sermão do Monte. As pessoas ficaram maravilhadas com o Senhor Jesus Cristo. E disseram que ele ensinava
como quem tinha autoridade, e não ensinava como os escribas e os fariseus. E qual era a diferença do ensinamento dos escribas e dos fariseus com o ensinamento de Jesus? Por que Jesus ensinava com autoridade e eles não? Será que Jesus gritava? Não manda aqui gritar! Será que era isso que Jesus fazia? Que fez com que as pessoas entendessem que ele tinha autoridade? Será que era porque os seus discípulos formavam juntamente com ele um corpo poderoso e davam força à sua palavra, e impunham a sua palavra para as pessoas, e aquilo ali dava uma demonstração de autoridade? Já viu esses políticos ou esses governantes de países totalitários, quando eles vão dar entrevista e falar, o seu exército fica atrás deles, impondo, confirmando pela força aquilo que eles estão falando. Será que era isso que eles viram em Jesus quando eles disseram que Jesus ensinava com autoridade? Não, definitivamente não era isso. E eles entenderam porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus não gritava. A palavra da profecia dizia que não se ouviria a sua voz nas praças, e Jesus não gritava. Com raríssimas exceções para nos dar lições, Jesus às vezes se exaltou e usou de rigor, mas na maioria das vezes Jesus era uma pessoa serena, falava com muita tranquilidade, com muito amor, de forma que os velhos podiam ouvir Jesus, e não parecia a sua voz e as suas palavras não eram agressivas. As mulheres podiam ouvir Jesus, qualquer mulher podia ouvir um sermão de Jesus, não tinha que tirar a mulher, nem separar a mulher, porque o sermão de Jesus era respeitoso. As crianças poderiam ouvir Jesus. Jesus era doce para falar com as pessoas. Jesus não impunha e nem falava palavras que ia constranger as mulheres ou as crianças, ou falava também de forma muito difícil, muito eloquente, para demonstrar que ele sabia falar muito bem. Não, Jesus era um homem simples. Mas por que a palavra diz que ele falava como quem tem autoridade? Diz aqui o versículo 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os amanuenses, eram aquelas pessoas que escreviam, copiavam. Naquela época não havia impressora, não havia imprensa, não havia máquina de datilografia, computador, não tinha nada disso. A lei de Moisés, o Pentateuco, o Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus, toda vez que ela ia ser reproduzida, tinha que ser escrita letra a letra. Então o rei mandava que o escriba escrevesse mais um livro, e o escriba ia escrevendo letra por letra à mão. E os escribas, por escreverem diversas vezes a escritura, muitas vezes eles sabiam a escritura até de cor, eles aprendiam a escritura de tanto escrever, decoravam mesmo a escritura. E não somente a escritura, mas eles também faziam a transcrição de interpretação da palavra. Aqueles rabinos famosos, aqueles mestres famosos da palavra de Deus, aqueles doutores da lei, aqueles homens que interpretavam a lei, eles davam explicações sobre passagens da escritura, os quais os escribas escreviam. E todas as vezes que os escribas escreviam aquilo, eles sabiam de quem que eles estavam copiando. Aqui é o rabi, tal, aqui é o mestre, tal, que está falando sobre essa passagem. Então, quando os escribas, os fariseus, iam ensinar a palavra de Deus, eles precisavam sempre de se referir a alguém. Um escriba, um fariseu, quando ele pregava, ele podia dizer assim: Moisés escreveu, porque Samuel escreveu, Davi escreveu. Então, eles sempre se referiam a alguém. E os escribas
os quais a palavra de Deus está citando aqui, sabiam citar esses profetas, sabiam citar os reis, sabiam citar até mesmo aqueles rabinos famosos que interpretavam a lei. Então eles pregavam e também davam autoridade àquelas pessoas que haviam escrito a palavra de Deus. Então eles falavam a palavra de Deus. Moisés disse lá no monte, tal, explicavam. E explicavam aquilo que os rabinos explicavam sobre a passagem que Moisés escreveu. E eles sabiam quase de cor a escritura. E qual que era a diferença de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo escrevia com quem tem autoridade? Falava com quem tem autoridade? É porque o Senhor Jesus Cristo não necessitava de se referir a nenhum profeta, a nenhum rabino, a nenhum mestre, a nenhum doutor da lei, quando ele proferia suas palavras, porque ele falava de si mesmo. Jesus Cristo não usou nem sequer, você não vai achar no Novo Testamento, um jargão muito utilizado no Antigo Testamento, que os profetas costumavam dizer: assim diz o Senhor. Você já leu no Antigo Testamento? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Jesus Cristo substituiu essa expressão pela expressão: em verdade vos digo. Ele dizia de si mesmo, porque ele é a palavra rema, é a palavra em carne e osso. Ele é a palavra, é o verbo de Deus que se fez carne. Ele é a palavra, ele tem toda a autoridade. Ele falava de si mesmo. Então, quando ele proferia as suas palavras, falava as suas sermões, ele não ficava citando o outro. Quando Jesus às vezes citava algum profeta do Antigo Testamento, quando ele falou de Moisés, quando ele falou de alguns profetas, não foi para ele conferir autoridade, para dizer que aquele profeta, o profeta escreveu, vocês leram o que Moisés, não. Muitas vezes ele citava para que as pessoas pudessem ver a distância que havia entre os dois, entre Jesus e Moisés. Ele diz: aqui está quem é maior que Moisés. Os judeus ficaram perplexos com a tal palavra. Ele diz: aqui está quem é maior que Salomão. A rainha de Sabá veio lá para poder ouvir a mensagem de Salomão e ficou encantada com a mensagem de Salomão. Aqui está quem é maior que Salomão. Jesus tinha autoridade para falar essas coisas, porque ele verdadeiramente era maior que Moisés, é maior que Salomão, é maior que todos os homens que já pisaram nessa terra. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhum homem da envergadura de Jesus. Ele é único, santo. Um pastor, me esqueci o nome agora, ele escreveu um livro assim: Jesus Cristo incomparável. Não podemos comparar Jesus. Não podemos nem sequer falar Jesus no mesmo fôlego que nós falamos Maomé, Buda, ou seja lá quem for, o santo, ou Maricida, Maria, João, Pedro. Jesus é único. Ele é o Filho de Deus. Verdade. Ele fala com quem tem autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Voltando para o nosso texto, eu quero fazer uma breve explicação aqui de Mateus. Agora que eu vou chegar em Mateus 24, 7 e 24. Vou falar rapidamente sobre essa passagem aqui. Quando Jesus disse, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus não estava escrevendo. Nós não podemos interpretar apenas esta leitura que nós fizemos aqui nessa noite de forma literal, gramatical apenas, não. É uma instrução espiritual para nós nessa palavra. E o que seria interpretar apenas essa palavra de maneira literal, gramatical? Ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Será que Jesus estava querendo aqui compilar um manual para os engenheiros, ensinando os engenheiros, os pedreiros, os serventes de pedreiros, como que eles fazem uma casa? Será que era somente isso? Não. Jesus queria nos dar um ensinamento aqui espiritual para a nossa vida, para a edificação da nossa vida. Agora, é claro que os pedreiros, os engenheiros, os arquitetos, todas as pessoas que mexem com construção se beneficiam dessa palavra, porque está aqui já desde há 2000 anos atrás que nenhuma casa pode ser construída e nem sequer aquele muro que está à nossa retaguarda foi construído sem que antes tivesse uma base para ele ser construída. Os varões aqui sabem, mais ou menos, já devem ter trabalhado com a obra. Eu trabalhei como servente de pedreiro muitos anos. Construí minha casa, foi 25 anos de servente de pedreiro. Eu sei muito bem como que se constrói um muro e como se faz uma fundação para construir uma casa. Algumas casas, essas casas de madeira, que são construídas
às vezes nos Estados Unidos, alguns outros países por aí, elas não costumam ter fundação. Elas são construídas de madeira, são leves, elas são colocadas sobre a terra, levantada com alguma fixação, obviamente, né? Não fica ali apenas, mas o próprio peso da casa fixa a casa no chão por causa da lei da gravidade, que mantém tudo, que atrai todas as coisas para o centro da terra. Mas vocês já viram lá nos Estados Unidos quando dá aqueles vendavais, aquelas águas, às vezes, vocês já viram alguma cena assim na internet da casa inteira? Você vê a casa inteira andando na enxurrada assim, ou o vento levando uma casa inteira. O vento leva a casa inteira. Você fica impressionado, como é que o vento vai levar uma casa inteira? Um vento não pode levar essa casa aqui, essa coisa aqui inteira. Eu vou explicar por que não. Mas por que ele consegue levar aquela casa inteira? Porque aquela casa, ela não tem uma fundação, uma base para ela ser construída. Ela é construída e a confiança está no peso, no próprio peso da madeira que mantém ela no chão. E ela tem alguma fixação no chão, mas não é uma fixação suficiente para mantê-la de pé em caso de fortes temporais, de furacões, que é muito comum nos Estados Unidos. E a casa sai inteira voando. Fiquei impressionado com aquilo, casa voando assim, no telhado e tudo. Arranca a casa toda. E a casa não foi construída, não fizeram uma base para a casa. E nós, varões, que já trabalhamos com obra, então as meninas vão me dar licença, porque as meninas não entendem muito bem disso, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho como que é feito a fundação da casa, para vocês entenderem o que Jesus estava querendo nos ensinar ao falar que uma casa sem fundação, que uma construção sem fundação, que quem não pratica as suas palavras é como quem construiu uma casa sobre um lugar que não tem fundação, sobre um lugar sobre areia, instável, que se dá uma água na areia, a areia cavou que cai tudo. Quando nós vamos fazer a fundação para uma casa, os irmãos sabem disso. Nós cavamos um buraco no chão. A casa, essa casa aqui, por exemplo, quando ela foi feito buracos no chão. Esses buracos no chão são colocados pedra, cimento e ferro. E as casas vão ser construídas sobre isso. Aonde tem uma parede, tem que ter debaixo dessa parede uma vigotazinha de concreto, de ferro e de pedra, para que a parede seja construída sobre essa vigotazinha de ferro. Senão, você vai construir uma parede dessa, um caminhão de lajota vai descarregar a lajota e você vai colocar as lajotas, começar a fileirar a lajota, joga massa no chão e começa a construir. Quando a casa estiver nessa altura que bater lá, já começa a afundar. Porque não tem a fundação. A fundação é o principal da obra. Sem fundação, você pode até construir. Não estou dizendo que não consegue se erguer uma casa sem fundação. Consegue. Mas essa casa é instável. Ela pode cair a qualquer momento. Riscos, rachaduras. Se chegar um engenheiro, ele condena a casa. Uma vida construída fora da doutrina do Senhor. Igrejas construídas fora da doutrina, fora da sã doutrina de Deus, às vezes começam a aparecer, às vezes começam a despontar, mas elas não têm uma base sólida para que elas possam se sustentar sobre a base. São construídas às vezes sobre a doutrina dos homens, sobre regras, sobre lições de moral, e isso não consegue ir para frente. O primeiro vento que dá, cai. Agora, quando você faz a fundação de uma casa, para você construir a casa, você não só faz a fundação e coloca a casa sobre a fundação. É um negócio que é impressionante. As colunas de uma casa não nascem depois que a casa está pronta ou quando você está construindo a casa. As colunas de uma obra, ela nasce desde a fundação. Então, quando você está fazendo um muro, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer aquele muro ali, aqui. Então, eu tenho que cavar um buraco no chão, mais ou menos de 15, 20 centímetros. Dentro desse buraco, eu vou colocar pedra, e vou colocar ferro, e vou colocar cimento e água. Mas, o que vai acontecer? O buraco está aqui. O cimento está lá com ferro e com as pedras. Eu não vou jogar cimento depois de passar uma colher assim e vir construindo em cima. Em determinados lugares,
deste buraco que a gente cava. Estou falando uma linguagem, está dando para todo mundo entender. Tem linguagem técnica, um engenheiro me dá pau aqui no meu linguajar. Estou falando para nós podermos entender aqui o que é realmente essa fundação. O buraco está feito e corre aquele buraco fora a fora no chão. Dentro deste buraco, de tempos em tempos, você tem que fazer um negócio chamado sapata. Na sapata, não é, irmão? Na sapata, você dobra a quantidade de ferro dentro da sapata. E dessa sapata, você vai tirar ferros apontados para cima. E esses ferros, que a gente chama de esfera, eles ficam para cima. E você joga concreto e você tampa todo aquele buraco que você fez. Os ferros que estão lá no buraco, eles continuam subindo. E esses ferros, se você vê um prédio, por exemplo, de 10, 20 andares, os ferros que estão lá em cima, eles nascem lá embaixo, no buraco. Eles têm que seguir, de preferência que fosse um ferro só, até lá em cima. Alguns são emendados, mas de preferência que ele fosse um ferro só, de lá até no final da obra, para dar mais resistência à obra. Então, de tempos em tempos, nós temos essas sapatas para sair colunas, que depois as paredes vão ser construídas, encostam nas colunas, para que o muro não caia. E se você construir um negócio aqui, construir um muro por cima e não colocar coluna para poder sustentar o muro, você empurra o muro cai. O muro tem que estar ligado lá na fundação. Se não tiver ligado na fundação, o muro cai. Pode até ter fundação, mas o muro cai. Não adianta só fazer uma fundação. Não adianta ter só Jesus. Nós temos que estar ligados com Jesus. Necessitamos estar ligados a Jesus. Se você pegar a videira verdadeira de João capítulo 15, você vai entender por que Jesus disse que as varas têm que estar ligadas no ramo principal. Nós temos que estar ligados em Jesus. Nós precisamos estar conectados com Jesus, para que nós possamos caminhar e suportar as provações. Se você vê aqui as provações que sofreram a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, os dois versículos que falam das lutas que as casas passaram, dos ventos, das enchentes, foram iguais para as duas. E por que uma caiu e a outra não caiu? Porque a primeira estava edificada sobre a rocha. Quando a Bíblia está falando que a casa é edificada sobre a rocha, estava se referindo ao próprio Cristo. A rocha é Cristo, é aquela pedra que andou com aquele povo de Israel pelo deserto durante 40 anos. Jesus é a rocha. Rocha é sinônimo de firmeza. Por que as pessoas no mundo estão tão assim, não sabem, não têm mais convicção de nada, segurança de nada, estão perdidos e entraram no relativismo, na relatividade, que tudo para eles pode ser, pode não ser. E por que o crente não diz que pode ser e não pode ser? Nós dizemos, e sim, sim, não, não. O que passar disso? Procede do maligno. Por quê? Porque nós estamos ligados, edificados sobre a rocha. Cristo é a autoridade a qual nós nos referimos quando nós pregamos a palavra de Deus. Quando nós falamos que Deus fará. Quando eu disse aqui que Deus vai arrebatar a sua igreja, eu não estou dizendo de mim. A minha filha leu aqui Mateus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Nós falamos a nossa palavra para as pessoas não com base em nós mesmos. Não olhem para o pregador. Não olhem para você mesmo. Olhe para Cristo. Isso é para Ele que nós devemos orar. Se nós olharmos para o pregador e o pregador cair, cai todo mundo junto com ele. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos nos achar... Nós temos dois problemas quando nós olhamos para nós. Vou explicar para o irmão. Nós pensamos, tá? A pessoa, quando ela olha para si mesma, ela pode enfrentar dois problemas. O primeiro problema é ela achar que ela é incompetente demais para fazer qualquer coisa para Deus, para afirmar, para falar qualquer coisa para Deus. Como é que eu vou falar alguma coisa para outra pessoa do jeito que as coisas que estão acontecendo aí fora? Pastores, igrejas desviadas, pastores fazendo coisa errada, pessoas não dão testemunho de Cristo mais. Como é que eu vou falar para as pessoas aí fora? O evangelho foi tão banalizado, está sendo mercadejado. Como
que eu vou falar? Não posso, patrão. Eu tenho vergonha disso. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que eu tenho crido, e sei que Ele é fiel para guardar o meu tesouro até aquele dia. O apóstolo Paulo não olhava para ele. Nós não podemos ficar olhando para nós. Então, quando a pessoa olha para ela, ela pode ver somente as dificuldades e ficar inibida de pregar a palavra de Deus, inibida de falar das coisas de Deus. Ah, minha igreja é tão pequenininha, como é que eu vou chamar a pessoa para a minha igreja? Minha igreja é tão simplesinha. Meu patrão foi de culto, não vou levar um patrão na minha igreja é tão pequenininha. Como é que eu vou dar uma Bíblia de presente para essa mulher? Essa mulher é tão bonita, ela é a mulher que destaca aqui na firma, todo mundo acha essa mulher bonita. Como é que eu vou falar de Jesus para o meu amigo? Ele sabe que de vez em quando eu falo umas coisas assim lá fora da minha vida particular. Não estou falando que você não deve vigiar, não, você deve vigiar a sua vida. Mas não olhe apenas para você falar da palavra de Deus, porque esse é o primeiro problema. Você vai se achar incapaz, incompetente para falar da palavra de Deus, por causa da grandiosidade da palavra. Glória a Deus. Olhe para Cristo. E qual que é o outro problema de se olhar para si mesmo para falar da palavra de Deus? Que tem pessoas que são prepotentes. O coração do homem é orgulhoso. Ele pode se encher demais de vaidade, se encher demais de si mesmo, e que nós chamamos de crentes ensimesmados. São cheios de si mesmo, falam demais, acham que sabem tudo, conhecem toda a doutrina, conhecem toda a palavra. Todo mundo está errado, menos ele. Ele sabe tudo, ele conversa tudo, ele sabe tudo. E não se humilha. A regra para nós pregarmos a palavra de Deus é olhar para Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Aí você pergunta: pastor, quando eu vou olhar para Jesus? Jesus não está aqui, Jesus agora morreu, já ressuscitou, está no céu. Jesus não é um saco de cimento que eu poder colocar ele lá na fundação, não é ferro, não é nada disso. Jesus é um Espírito. O Espírito de Jesus está na igreja. E como que nós hoje olhamos para Jesus, para falar de Jesus? Lendo as Escrituras. Vai falar que a minha esposa falou aqui logo também no início desse santo culto. Lendo a Escritura. Nós conhecemos Jesus pela Escritura. Conheceis as Escrituras, porque julgais que nela a vida eterna, e são elas, e de mim testifico. É pela Escritura que se conhece Jesus. Por que eu estou afirmando isso um monte de vezes? Você vai falar: pastor, todo mundo fala de Jesus aí fora. Tem gente que nem lê a Bíblia e fala de Jesus. É casa edificada sobre areia. Ele cai na primeira aprovação. Ele cai até quando vem um testemunho de Jeová para falar com ele. Já fica com medo. Tem crente que já começa a tremer. Porque a casa dele está edificada sobre areia. Ele fala de um Jesus que todo mundo fala. Um Jesus que está na boca de todo mundo. Esse Jesus tem por aí. A Bíblia fala que tem outro Jesus, outro Evangelho e outro Cristo. Está lá na palavra de Deus. Verdade. Tem outro Evangelho, outro Jesus está na boca das pessoas aí. Lá na Igreja Católica Romana tem um Jesus pregado na parede. E em outros lugares tem outro tipo de Jesus. E Jesus sempre nos levou as pessoas para a Escritura, nos arremete para a Escritura. Leia a Escritura. Quer conhecer Jesus mais? Quer ser bem amigo de Jesus? Ter bastante intimidade com Jesus? Leia a Escritura. Volte para a Escritura. Leia os Evangelhos. Leia, releia. Conheça Jesus, cada detalhe. Por onde que ele entrou, por onde que ele saiu, quando que ele nasceu, por que foi assim, a sua descendência, a sua genealogia. Vai conhecendo Jesus cada dia mais. Se Deus escreveu e deixou escrito aqui a genealogia de Jesus, porque é importante para nós. O crente não pode fazer seleção de texto que ele gosta mais e seleção de texto que ele não gosta, que ele não entende. Não entende, estuda, você vai entender. Ninguém nasce entendendo tudo. Quando eu leio um trecho da Escritura que ele me embaça o conhecimento, eu pesquiso, eu vou ler, eu vejo autores consagrados, pessoas que estudaram sobre aquilo, outros pastores antes de mim, que prescrutaram a palavra, e eu vou ver o que ele está falando sobre aquilo. E consulto o meu pastor, e consulto um irmão, e consulto outra pessoa. Olha, irmão, eu estou lendo uma passagem aqui na Escritura, eu não entendi muito bem isso aqui não. O que você entende dessa palavra aqui? Fala com humildade, não fala para provar não. As pessoas perguntavam às vezes as coisas para Jesus, mas não falavam com humildade, para que Jesus as ensinasse. Falavam querendo prová-lo. Aí não pode, aí é orgulho. Aí não. Agora, se você não sabe realmente uma passagem, pergunte às pessoas. Eu pergunto sem vergonha nenhuma. Irmão, eu li um texto aqui da palavra ontem.
não entendi muito bem isso aqui não. O que você entende? A minha esposa, de vez em quando, me pergunta as coisas. Quando eu sei, eu respondo. Mas eu não tenho a pretensão de saber tudo, não. E quem sabe tudo aqui é só Deus. A gente pergunta, a gente estuda, pesquisa. Pesquisa em lugares corretos. A primeira pessoa que você deve pesquisar é com o seu pastor. Pastor, eu li aqui. Depois do seu pastor, se o pastor não puder trazer uma resposta para você, é oração. Ore. Ore aquela passagem. Ore uma, ore duas. Ore, fique com ela no Espírito. E saiba aguardar. Não fique também desesperado querendo a resposta de uma mensagem, de uma passagem que você não leu. De um entendimento de alguma coisa que você leu e não entendeu. No momento certo, Deus vai trazer para você o conhecimento daquela escritura. Agora, você pode pesquisar, você pode estudar, pode pesquisar a palavra de Deus, que Deus traz a revelação para nós daquilo que escreveu. Deus não tem desejo nenhum de se esconder de nós, de se tornar difícil para nós, de se tornar enigmático, misterioso, sobrenatural. Não. Deus quer que este garotinho entenda a palavra de Deus como eu entendo. Por isso que a palavra de Deus é tão simples. Por isso que a palavra de Deus é acessível a qualquer pessoa. Por isso que essas crianças estão conosco aqui. Nós não precisamos de tirar essas crianças, fazer um culto só dos adultos. Elas podem ficar aqui. Não tem nada aqui que elas não possam ouvir. Verdade. Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Glória. Jesus nos ensina a edificar a nossa casa sobre Ele mesmo. Ele estava querendo dizer para aquelas pessoas: ouçam as palavras que eu estou falando e pratique as palavras que eu estou falando. Você vai ser comparado a um prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Se você ouvir o que eu estou te falando e fazer a coisa contrária, porque pode acontecer, pode acontecer. Tem crente que acaba de ouvir uma demonstração, acaba de ouvir uma exortação, acaba de ouvir a palavra de Deus e faz exatamente o contrário. Edificou a sua casa sobre areia. Vai ficar envergonhado quando a casa dele cair. Precisamos de aprender com o nosso mestre. Amém? Ele é aquela autoridade que nós devemos nos referir. Ele é a autoridade da qual nós devemos falar. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Jesus Cristo. O Espírito Santo existe na sua vida para que você exalte o nome do Filho de Deus. Foi Ele quem morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. O Espírito Santo nem sequer foi nos dado para nós exaltarmos o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado ao crente para que o crente exalte a Jesus. Todo aquele que tem o Espírito Santo exalta Jesus. Hoje eu acordei 7 horas da manhã e estava estudando sobre João Batista. A Bíblia fala que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Não é coisa comum no Novo Testamento, não é coisa comum na Bíblia, uma pessoa ser cheia do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando que nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós arrependemos do nosso pecado e entregamos a nossa vida para Jesus. Mas João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E o que João Batista fez durante toda a sua vida? Apontou para o ministério de Cristo. Falou assim: eis que vem aí aquele que é maior que eu, do qual eu não sou digno nem de ir abaixando, nem de joelho, desamarrar a sandália do seu pé. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Glória a Deus. João Batista, tudo ele indicava para Jesus. Ele estava com seus discípulos. João Batista tinha discípulos. Quando os discípulos de João Batista viram Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista era cheio do Espírito Santo, irmãos. E o que João Batista fez? Exaltou o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai exaltar Jesus por onde você passar. Você vai dar testemunho de Cristo aonde você for. Porque você é cheio do Espírito Santo. Você não é cheio do Espírito Santo para fazer coisas que ninguém entende. Você é cheio do Espírito Santo para exaltar o nome de Jesus. E não é mais cheio do Espírito Santo do que eu. E nem eu sou mais cheio do Espírito Santo do que ninguém. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Nós todos recebemos iguais. Todos nós aqui temos a mesma capacidade para exaltar o nome do nosso soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós. Quem é aqui que nunca leu Mateus 7:24? Tem certeza que já leu? Eu tenho certeza que o pastor Márcio já pregou aqui essa palavra. Tenho certeza. Não é uma palavra que o pastor Ricardo está pregando aqui, é uma novidade para os irmãos.
Eu estou apenas retificando essa palavra aqui, ratificando essa palavra, para que o nosso coração fique cheio do amor de Deus, que a palavra de Deus nos enche de amor. Mas, onde você passar, exalte o nome do seu Senhor, exalte o nome de Jesus Cristo. Amém? Fale coisas de acordo com a vontade de Cristo, fale coisas de acordo com a palavra de Deus, e as pessoas vão ficar maravilhadas, não com você, mas desse Jesus que você exalta. Esse é o nosso papel, desaparecer e fazer Jesus ficar grande, fazer Jesus, fazer as pessoas olhar para ele e fazer: nossa, eu não sabia que Jesus era assim, eu não sabia que Jesus fez isso, eu não sabia que Jesus... O nosso papel é fazer Jesus crescer. Quando o pregador começa a querer a ser maior, ou começa a querer, seja qual for o pregador, estou falando pregador de púlpito não, porque todos nós somos pregadores. Toda a igreja de Jesus, comprado com o sangue de Jesus, são chamados para ser sacerdotes de Deus. Aleluia. Onde você for, você exerce o sacerdócio aí, falando de Jesus para as pessoas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, que essa palavra possa ter entrado no seu coração, te abençoado. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E amanhã, permitindo o Senhor, que hora vai ser, pastor? 9 horas. 9 horas da noite, estaremos novamente lá na presença do Senhor ali em Viçosa, para assistirmos lá e participarmos e concordarmos com a unção da missionária Irani, pastor Vanderlei e pastor Márcio. Amém? Nos alegramos no nosso coração. Alguém tem alguma coisa para dizer? Ainda vou passar ao pastor Márcio. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos? Pode ficar à vontade. Não? Amém. Então vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos alegramos, meu Deus, nesta noite com a Tua palavra, que é viva e eficaz, penetrante como espada de 2 gumes. Queremos te pedir, meu Deus, que o Teu bom Espírito nesta noite faça de nós, meu Deus, pessoas que vai exaltar o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que todos os homens sejam salvos, e não existe outro nome dado entre os homens, somente o nome de Jesus Cristo é o nome que as pessoas precisam conhecer para que elas possam ser salvas, e não somente o seu nome, porque o nome de Jesus Cristo muitas vezes é estampado na camisa dos jogadores, nas placas dos muros, e para todo mundo se ouve falar este nome Jesus Cristo, mas que nós também possamos, meu Deus, anunciar a obra que Ele fez a favor dos homens, para que os homens pudessem ter o seu pecado perdoado e entrar no céu pelas portas. Ajude a Tua igreja, meu Deus, nessa noite, a exaltar o nome do Teu Filho bendito, Jesus Cristo, e que nós possamos, com isso, construir a nossa casa sobre a rocha, que é o próprio Cristo. Nós oramos, em tudo nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Passa o pastor Márcio. Glória a Deus, irmãos. Palavra muito bem explicada, né? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, e o pastor Ricardo, né, pegou com muita sabedoria, né? Mateus 24, 7:24, né? E a construção, falando de construção, é na prática, né? A gente tem que construir a nossa vida na prática da palavra de Deus. É colocando em prática, como ele falou, muitos falam de Jesus, muitos até conhecem a Bíblia, o Satanás conhece os mandamentos todos, mas na prática ele anda na contramão de Deus, ele constrói a casa na roda. Então, para a gente construir uma casa é passo a passo. Não adianta a gente pular etapa. Então é passo a passo. Passo a passo, leva dias, leva anos, né? É luta, é cansaço, tudo para construir uma casa. Falando de construção, a qual é a minha área, né? Construção, leva esforço, a gente fica meio cansado, dá problema na coluna, né? Na construção física, na construção espiritual também. Às vezes você tem que acordar de madrugada para ler, para orar, você está meio desanimado, minha esposa está uma luta para acordar de madrugada, eu peço aos irmãos que orem por nós. É uma luta para acordar de madrugada, porque o inimigo coloca impedimento, coloca dificuldade, né? Mas Jesus é conosco, né? Jesus ele nos sustenta. Então é na prática, nas coisas de Deus. Na teoria muitos falam de Jesus, Deus falou.
Na teoria é muito bom, a gente fala, Jesus é bom, né? Eu vou para o céu, né? A pessoa está caminhando para o inferno, nos passos, mas na boca está falando lá do céu. Isso que mais tem aqui na terra é pessoas que estão caminhando na prática, passam lá para o inferno, mas você pergunta, para onde você vai? Eu vou para o céu, olha. É para o céu. Mas na prática da palavra. É esforço. É luta. Para a gente conseguir uma casa, a gente tem que levantar cedo. Pegar peso às vezes, né? Fazer buraco. Então é uma luta. E nós, para nós manter nossa casa na rocha, nós temos que ir até a vida de Jesus, ou até essa carcaça cair aqui. Ficar firme, né? Então é uma palavra muito forte, né? Eu agradeço a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Deus tem sido bondoso comigo. Ele tem me abençoado em tudo, tantas coisas materiais, muito mais de coisas espirituais, coisas que eu nem conheci com 34 anos de idade. Agora, por eu ter firmado minha casa na rocha, Ele tem me mostrado muitas coisas. Eu e minha esposa, nós só temos só agradecer a Deus por a nossa família. Eu acredito que nós todos que estamos aqui, nós temos muitas coisas de agradecer a Deus. Agora, esse evento que vai ter, né? Deus já tinha me mostrado, né, que isso ia acontecer. Eu, como o pastor Ricardo falou que eu também não queria, Deus me mostrou através de sonho um dia, e eu falei que eu não queria. E por que eu não queria? Porque os nomes dos pastores estão muito ruins. É pastor ladrão, é pastor que não segue a doutrina, pastor ganancioso. E eu falei num sonho que eu não queria, mas eles falaram para mim, não, é Deus que está. Então vai acontecer porque Deus realiza todos os projetos, todos os sonhos dele. E se nós ficar na posição, nós temos que ficar na posição. Porque se nós não ficar na posição, Deus nos deu o direito de escolher. Igual o pastor falou, nós deveríamos ter sonhos de estar aqui, de pregar a palavra, de colocar as mãos nas pessoas. Nós temos que sonhar de curar pessoas, de transformar pessoas, de pregar a palavra. Então isso é com nós. Deus, Ele trabalha no agir do homem, no desejo do homem, naquilo que você deseja, naquilo que você decidiu, porque Ele não entra no direito de escolha que Ele te deu. Ele te deu o direito de escolha. Você quer servir a mim ou você quer servir o mundo? Se você escolher seguir Jesus, né, Ele vai começar a trabalhar na sua vida, Ele vai começar a entrar na sua história, mudar, te dar direção, vai te dar o Espírito Santo, vai enviar anjos, vai enviar pessoas para te ajudar. Ele move os céus e move a terra por causa de uma alma que aceita Ele aqui. Mas se a gente, todavia, a gente não quiser, porque a gente tem esse direito também de não querer Jesus. Não tem? Quem quer que a gente tem esse direito? Tem bastante. Nós podemos falar assim, eu não quero Jesus. Eu não quero Jesus para a minha vida, eu posso falar? Não quero? Não podemos não. Pode. Não quero Jesus? Eu posso falar. Livre-arbítrio. Ah, tá. Não, eu posso falar assim, eu não quero Jesus mais. Aí eu tenho certeza, como eles são homens de Deus, vai falando, irmão, não faz isso não. Você vai acabar com sua vida, né? Mas se todavia eu falar, não, eu não quero mais. Eu tenho esse direito, né? Mas aí eu vou ter que assumir a responsabilidade da minha vida daqui para frente. Então, irmãos, nós devemos ficar firmes, né? Que aqui vai sair pregadores, missionários, igual a irmã missionária, né? As filhas também vai ser missionárias, vai ser mulheres de Deus, né? Mulheres cheias do Espírito Santo. Aqui os nossos filhos, nós criamos, vai ser cheio do Espírito Santo, né? Porque Deus, Ele falou no livro de Joel, que o Espírito Santo é para todos, é para nós, é para os nossos filhos, é para aqueles que estão longe, é para aqueles que estão perto e para todos aqueles que Deus chama. Deus chamou nós tudo para a vida. Deus criou nós tudo para adorar Ele. Mas Ele deu o livre-arbítrio lá no Éden, para esse livre-arbítrio acompanha toda a raça humana. Nós temos que ficar felizes em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós agradecer a Deus, né? E eu já agradeço o pastor Ricardo, né? Pela palavra, agradeço ele, agradeço vocês todos, né, que estão aqui, que Deus possa continuar nos abençoando. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, gratos, agradecidos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue com as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, abençoa a nossa igreja,
abençoa, Pai querido, as crianças, Pai querido, em nome de Jesus, trabalha no coração delas, ó Pai querido, separa alguns para pastores, outros para missionários, para diáconos, para servir o Senhor. Pai querido, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus, nós dissemos amém. Assim o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e nós dissemos amém. Amém.